Agora o meu filho assisense vai trazer Deus para nós. Graças a Deus. Pai do céu para a igreja. Abra sua Bíblia, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Open your Bible in the book of Acts, chapter 2. Deixa eu perguntar, existe obreiro pentecostal aqui nessa noite? Glória a Deus. Eu vou estar... vou ler outro texto do que nós ministramos ontem na vigília, mas seguindo uma direção intencional de Deus, do Espírito Santo, nós vamos trabalhar o mesmo sentido da mensagem que foi trabalhada na noite, na madrugada, né, desse dia, mas é uma direção de Deus, não é porque não tenho algo novo, algo a abordar, é justamente uma direção de Deus. Esse texto aqui tem trabalhado ao meu coração. Diz assim, Atos 2: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Obrigado, pode ocupar o assento. You may sit. Ok, vai ter a tradução, amém. Glória a Deus, amém. Pode fazer a leitura. Verse 1 says, When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the old house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Depois da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, sem sombra de dúvidas, o derramamento do Espírito Santo é o evento mais glorioso na vida cristã. After the work of God on the cross, the salvation of God, the most big work that God did. E esse enchimento do Espírito é uma promessa de longa data. And this is a promise. Pois está escrito em Isaías 32:15, espere que até que lá do alto sobrevenha o Espírito do Senhor, e o deserto será transformado em uma terra fértil, e a terra fértil será reputada em bosque. On Isaiah is written that the earth will give and plant again. Isaías 44:3, derramarei águas sobre os sedentos, rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. It says that God would fill His Spirit over us. E ainda em Joel, há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os anciões sonharão, e sobre meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito. And in Joel 2 spoke again about the Holy Spirit of God that would come upon us. Jesus, ele se preocupou com os discípulos após a sua partida, como eles iriam dar o seguimento na obra. After Jesus left, He was worried about how His disciples would work. E a grande preocupação do Senhor é que eles fossem cheios do Espírito. And Jesus was worried there to be filled with the Holy Spirit. Por isso Jesus disse, vocês fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. That's why Jesus told them to wait in Jerusalem. E ali o texto diz que eles receberiam poder com uma finalidade. And the Bible said that they would receive power to use. E a finalidade é evangelística. And the purpose is to preach the gospel. E Deus quer que o seu povo continue buscando esse enchimento do Espírito Santo, And God wants us to keep seeking the Holy Spirit para que venha resultar em salvação de almas. so we can bring salvation. Deus, ele é apaixonado por almas. God is totally in love about souls. A bandeira de Deus God's flag é a bandeira das nações. is the flag of nations. Os campos, quando a Bíblia diz que os campos já estão brancos, prontos para a colheita,
When the Bible says that the fields are ready to be sowed, significa que uma geração, cabelo branco fala de uma geração que a geração está passando. it talks about the generation that is passing through. E nós temos que colher essa geração And we must sow this generation para que ela não se perca. so it won't get lost. E por isso eu profetizo That's why I'm prophesying que today. esta noite That tonight, Deus derramará God will o put, seu Espírito, God will power mais His uma Spirit vez, once again. encherá os nossos Will corações fill our hearts. e nós sairemos ganhando almas para o And reino we de will gain a lot Deus. of souls for His kingdom. Diz o texto, cumprindo-se o dia de Pentecostes. It says when the day of Pentecost came, Esta palavra cumprindo-se significa estar concluído, ter vindo por completo. it means that it was finished. A caminhada no cristianismo não é pela metade, é uma experiência completa. A Christian must have a full walk with God. Naquela manhã do dia de Pentecostes estava se cumprindo, não havia terminado, estava aquela promessa em andamento. On that day, on the Pentecost morning, it was happening. O período de espera estava completo, dando início a um novo tempo, a uma nova caminhada com Deus de vida espiritual. It was a new moment, new story to walk with God. Então veja, Deus não quer ninguém pela metade. God doesn't want anyone by the Deus half. quer todas as pessoas God wants all que se rendam a Ele, to surrender to de Him, corpo, alma. of soul, e body, and espírito. spirit. Deus te quer por completo. God wants you full. Deus não quer as pessoas para que tenha só um momento, como se diz hoje em dia, aquele vocabulário que fala, uma ficada com Deus. God just wants for one moment. Eu vou ter uma experiência de buscar uma bênção ou algo do tipo, Like I go, I have an experience, I get a mas blessing, não tenho uma aliança com Deus. but I don't have an alliance with God. Isso não é That's Pentecostes. not Pentecost. Pentecostes é uma entrega total da sua vida a Deus. Pentecost to surrender full to God. Agora veja, Pentecostes, que significa os 50 dias, o 50º dia. Pentecost means 50 days. A festa do Pentecostes, ou como no Antigo Testamento se chamava festa das semanas, festa da colheita, As in the Old Testament, it was called the party of the harvest. apresentava os primeiros frutos da colheita de trigo, It was shown the first fruits 50 dias após a Páscoa. 50 days after the Passover festival. Posteriormente, After that, nesta festa os judeus comemoravam a entrega do decálogo no Monte Sinai, possibly the Jews were celebrating the entry of wheat. quando os anjos festejaram, quando Deus escrevia nas tábuas da lei, em Deuteronômio 33:2 diz que houve uma festa angelical naquele momento que eles festejavam quando Deus entregava a sua palavra ao povo. When God gave the stone of covenant, the angels were partying about that. O verdadeiro Pentecostes é a separação do trigo e do joio. The true Pentecost, the separation of wheat and what if it's not wheat. Porque passado a Páscoa, cumpre-se os 50 dias, chega a festa do Pentecostes, como eu digo, então eles entregavam os primeiros frutos da colheita do trigo ao Senhor. So after the Passover festival, they would give the first fruits of the wheat to the Lord. E isso nos faz lembrar da parábola que Jesus contou em Mateus 13, do 24 ao 30, que fala justamente sobre o trigo e o joio. And this reminds us of the parable of the wheat and the chaff in Matthew. E ele diz que um homem foi e plantou boa semente na terra, que é o trigo, e de repente, dormindo, vem um inimigo e semeia joio. It says about a good man that sowed a good seed in the land, then an enemy came and put chaff in there. A primeira lição que aprendemos é: a sonolência espiritual é um campo fértil para o inimigo semear. The first lesson that we get is that when we are asleep, the enemy has space to work. Existem pessoas que estavam até numa caminhada boa, mas dormiu e o inimigo começou a semear algo no seu coração. There were people that were good, but they fell asleep, and then the enemy came. Ele era trigo, mas o seu coração está se tornando joio. This person was wheat, but is becoming a chaff. E Jesus, ele disse que o tanto o trigo e o joio crescem juntos. Jesus said that wheat and chaff, they grow up together. E alguém, quando vê o trigo e o joio junto, diz, vamos arrancar agora o joio. And someone, when see the chaff and the wheat, they say, let's Mas rip a out. palavra dita foi essa: deixe crescer os dois juntos e no tempo da colheita But the word was, let them grow together. And when the time comes, fará a separação. O trigo vai para a alimentação e o joio para o fogo.
they will be separated. The chaff will be to the fire, and the wheat will be eaten. Há uma diferença entre o trigo e o joio. There's a difference between them. Há quem diga que eles são tão parecidos que se você olhar no começo, quando eles estão crescendo, não dá nem para notar a diferença entre trigo e joio. They look so alike you cannot even look the difference. E a diferença acontece justamente na colheita. And it happens on the harvest. Porque o trigo, quando os dois crescem e crescem juntos, né, trigo e joio, o trigo ele se dobra quando ele está cheio. The wheat, it surrenders itself when it's full. Mas o joio fica de pé. But the chaff, it stands. E agora você percebe que o joio, ele pega todos os nutrientes da terra. The chaff, it receives all the vitamins from the land. Mas a diferença entre os dois But the difference between é them que o joio não produz nada. is that the chaff doesn't produce anything. Ele puxa os nutrientes da terra, It's just receive the mas não vitamins, produz nada. but doesn't produce anything. Então, o joio, ele não se dobra, So the chaff doesn't surrender. ele suga It just e não receives produz. and doesn't produce. O trigo, The wheat, ele está cheio, it's full, ele se dobra It surrenders. e ele produz. and it produces. Pentecostes Pentecost, é tempo de separação. it is time of separation. Ok. Então eu entendo que primeiramente Pentecoste é o barulho pelo lado de dentro. So I understand first that Pentecost is the sound coming from inside. Porque a manifestação de Deus na minha vida Because God's manifestation in my trabalha life, de dentro para fora. it works from the inside out. É por isso que não existe That's why it doesn't exist. Pentecostes Pentecost sem primeiro Calvário. without the Calvary, Se não resolver if it doesn't o resolve problema do pecado, the problem of sin, não tem fogo do Espírito there's no Santo. fire from the Holy Spirit. O verdadeiro Pentecoste é a celebração da palavra de Deus no coração. The true Pentecost, the celebration of the Word of God in our hearts. Porque no Sinai a palavra foi gravada em tábuas de pedra. Because on Sinai the words Mas were no recorded on Pentecostes, stones. But on Pentecost, Agora a lei de Deus now the law of é God gravada nos nossos is corações. recorded in our hearts. Não existe Pentecoste sem a glorificação da palavra. There's no Pentecost without glorifying the Word of God. Em Atos capítulo de número 13, In Paulo Acts 13, pregava para os judeus. Paul were preaching to the Jews, E os judeus rejeitaram o and evangelho. they rejected the gospel. Parece que hoje também vemos pessoas rejeitando a pregação do It seems that evangelho. nowadays we see people rejecting the Porque preaching. o evangelho traz a mensagem da renúncia. Because gospel tells us about E saying principalmente a renúncia do eu. no, and about saying no to ourselves. Porque quando eu entrego a vida para Cristo, When I give my life to the eu Lord, não sou mais eu. I'm not myself anymore. É Cristo que passa a viver em mim. It's God living on me. Não é mais as minhas vontades, It's not about what I mas want sim a anymore, vontade de Deus. but about what God wants. Não são os meus It's sonhos, not about my são os dreams. sonhos de Deus. It's about God's Não são os meus projetos, It's not my projects. são os projetos de It's Deus. about God projects. Não tem nada a ver It's not connected comigo, about mas é myself. tudo sobre Jesus It's Cristo. all about Jesus Christ. Quantos celebram o seu nome nesta How noite? many can celebrate His name tonight? Aleluia, glória a Deus. E aí Paulo agora, quando os judeus rejeitam a palavra, Paulo vai aos gentios. And then when Paul preached to the Jews and they didn't E want it, quando os gentios ouviram que a pregação ia até eles, Paul went to the non-Christians. o texto diz em Atos The 13:48, text says e eles glorificaram a palavra. they said that the non-Christians glorify the E eu word. pergunto, quantos ainda glorificam a Deus por sua santa palavra? I ask here, how many glorify the Lord for His holy word? Coisa triste It's so sad. é você estar em um It's ambiente when you are on a place, em que a palavra não é bem-vinda. where the word of God is not welcome, As pessoas não dão importância à palavra, where people do not não give importance, prestigiam a where palavra, they do not value the não se word, inclinam à where they do palavra, not surrender to the não word, amam a when they palavra, don't love não the se word, dobram à when they palavra, don't bow down não to se the word, rendem à when they don't palavra. surrender. E Deus não abre
a porta da And palavra. God will not open the door for the Porque word. Deus não se manifesta But God won't onde a sua manifest palavra himself não é celebrada. where his word is not celebrated. Uma vez eu tive uma experiência. Once I had an experience. Eu preguei em 2 lugares simultaneamente. I preached at 2 places dia após at the o same outro. time, one day after the E other. detalhe, Deus falou para mim pregar a mesma And mensagem, God told me to preach the same message por ser em lugar diferente. because it was in different places. E na primeira noite, The first night eu preguei, I preached it, foi estranho, it was weird porque foi uma mensagem because it was a message que parecia ser boa aos meus olhos, that looked at myself that was good, mas o culto ficou estranho. but the service was weird. Parece que a gente saiu do culto mais vazio do que It entrou. seemed that we left, E eu comecei a falar, empty. Deus, que problema que foi? and I said, God, what A happened? mensagem não estava boa? What happened? Wasn't good. Será que eu não estudei direito? Maybe I didn't study it Será que não well. foi um bom conteúdo? Maybe it wasn't a good Saí meio content. para baixo. I was sad. Aí na outra noite, Then the other night, preguei a mesma I mensagem. preached the same O exact mesmo word, conteúdo. the same content, Quase que palavra por palavra. almost word by A word. igreja virou do avesso. The church was amazed. Foi poder para todo lado. It was the power of God Foi everywhere. fogo para todo It was lado. fire everywhere. Foi glória para todo It was lado. such a glory that E Deus night. falou para mim, And God told me, sabe por que isso? Do you know why? Porque em um lugar, Because one place, minha palavra não foi aceita, my word mas no wasn't outro accepted, lugar, but in o the other povo place, ama a minha palavra. these people loved my word. Deixa eu perguntar nesta Let me noite, ask tonight, aqui ainda tem amantes da Bíblia Sagrada? There are people here that loves the Bible of the Lord. Aleluia. Aleluia. Paulo, quando prega em Bereia, When Paul preached at ele Berea, diz que os bereanos foram mais nobres que os de Tessalônica, he said that they were nobles than the Thessalonians por causa do exame às escrituras. because they examinated the Eles scriptures. examinavam They examinated the scripture nas minúcias, and the porque details queriam aprender a because they wanted to palavra. learn the word. E nós vemos nisso, And we esse see that. desejo pela And we palavra see the desire of the word faz com que make us a igreja seja uma igreja ativa, make the church be an active uma church, igreja vibrante, be a church that is in uma movement, igreja a saudável. church that is healthy. Porque diante da palavra de Deus, Because before the word of God, a igreja ela é viva. the church is O alive. que ativa a igreja What activates the church é a palavra. is the word of God. Em 1 In Tessalonicenses 1 Thessalonians 2:13, 2:13, Paulo Paul disse: says, a palavra opera. the word operates. E a palavra opera, And the word no operates grego, in Greek means, significa energizar. it means gives energy, Onde se deu origem where it a gave nossa origin palavra energia. to our word in Agora eu Portuguese, pergunto para energy, você, o or in que English. nessa terra funciona sem energia? Now let me ask you, what in this earth works without energy? Praticamente quase nada. Basically nothing. Sabe por que tem crente que não funciona mais? Do you know where there's Christians? Porque Why there's está Christians sem that's not palavra. working? Because they are without words. Crente conectado com a Bíblia. Christian that is connected Ele é with energizado the word pela- receives energy of the word. Ele funciona. It works. Glória a Deus. Quando Esdras prega a palavra, When Jesus preached the word, o povo diz glória a Deus. the people glorify the O Lord. povo diz amém. They said O amen. povo louva ao They Senhor. worship. O povo se humilha. They O povo humiliated. chora. Wept Porque diante da palavra because before the há uma word manifestação there's a manifestation de alegria of joy, e de celebração ao nome of do nosso celebration Deus. to the name of our God. Isso é Pentecostes. That's Pentecost. Amor à Bíblia Sagrada. Love to the Bible. Do verso 1 a parte B diz assim: estavam todos reunidos no mesmo lugar. It says that they were all together in one place. Reunidos significa junto com. All together means together. Isso expressa a verdade espiritual da alegria e da bênção de Deus sobre o seu povo que se reúne em seu nome. This says that God was happy that they were together. Em Isaías 12:6 diz: On Isaiah exulta says- e canta de alegria, de gozo, de júbilo, ó habitante de Sião. And Isaiah says, celebrate you that live on Zion, Porque grande é o santo de Israel no meio de ti. because the holy of Israel is in the midst of you. Eu digo, não perca a alegria I tell you, do not lose de your se joy reunir of being together com os irmãos da casa de Deus. with our brothers here in the house of God.
A marca, uma das marcas distintivas da vida cristã One of the marks in the Christian's é a life alegria da salvação. is to have joy about the salvation. A nossa alegria Our joy é estar em uma noite como is to be on essa, a night like that, adorando o nosso Deus, worshiping our God, sentindo a presença do nosso feeling His Deus, presence, glorificando ao nosso Deus. Glorifying Quantos Him. celebram o nome dele nessa celebrating His noite? name. Glória a Deus. Esta palavra junto com, ela é vista quando Pedro e João corriam juntos ao sepulcro onde Cristo tinha acabado de ressuscitar. These words also seen when Peter and John went saw in the tomb. Ou seja, a igreja está unida pelos laços do Calvário e é movida pelo Cristo ressurreto. Meaning that the church is united and moved by God. Pois o alvo da nossa corrida da Because the fé target of our é Jesus run is Cristo. Jesus Christ. Cada passo que nós damos Each step that we gave é em direção a Cristo. is in direction to Nós amamos a Cristo, We love Christ. devotamos a Cristo, We have devotion todo o to nosso Him. louvor, All our toda a praise, nossa gratidão, all our gratitude, toda a nossa adoração, all our worship. porque dele, Because por ele, for Him, through para Him, ele, and by Him, são todas as it's all coisas. things. A ele glória na Him be the igreja. glory. Só vale a pena estar aqui por ele, It's just worth being por because causa of Him. dele. Because of Him. Nós estamos no campo We missionário are in fazendo the a field obra por causa missionary, dele, é working para for ele. Him, Então to adore a Him. ele, sinta a graça Worship dele, Him, o feel His favor grace. dele. Aleluia, Feel glória a His Deus. favor tonight. No Pentecoste, Cristo é centralizado. On the Pentecost, Christ on the center is at the Não center. sobra glória para o homem. There's no glory to man. Nunca pode sobrar. Never can happen Porque glory to man. Pentecoste Because é Pentecost, Cristo centralizado. it's Christ centralized. E eu quero perguntar nessa noite, And I wanna ask you quantos tonight, querem celebrar a presença de Jesus How many here want to Cristo? celebrate the Se presence Jesus of é Jesus digno Christ? If Jesus is dessa worthy adoração, então adore a of your presença dele. worship, so E detalhe, worship His adore presence. sem reservas. and worship freely, Glória a Deus. glory to Jesus. Ninguém é mais digno de atenção Nobody is more worthy than do que others here. Jesus. Nobody is more worthy Não than existe Jesus. nenhum personagem, nenhuma figura humana There's no human que é or digno de tanta atenção. something else that is Como a worthy Jesus of attention Cristo. as Jesus Christ. Vivemos, nos movemos We live e and we até move respiramos and we breathe para Ele. to Him. Se eu como, If I é eat, para a glória de Deus. for His glory. Se eu não como, If I don't é para a eat, glória de it's for Deus. His glory. Tudo que eu faço All I do é para refletir is to a reflect, glória do meu is to Cristo. reflect the glory Levante a of my sua Christ. mão Raise e your adore a hands presença and de worship Jesus. the presence of Jesus. Adorar a Jesus To worship Jesus. nunca sai de moda. It's never out of Quem fashion. vai adorar a presença de Who's going Jesus to Cristo? worship the presence of Jesus? Aleluia. Eu sinto a graça dele I feel aqui. His grace here. Oh, kamaside que bashera makanda la bacácia. É bacanda la basheri me comanai. Pentecoste é Cristo centralizado. Pentecost is Jesus on the center, at the center. Agora o texto diz no verso 2: Now the verse says in verse e 2, de repente veio do céu suddenly a sound like som como de um vento veemente impetuoso. blowing violent wind came from heaven. De repente Suddenly, significa it means subitamente, all of the sudden, inesperadamente. unexpectedly. Descreve uma manifestação surpreendente e sobrenatural. It says a manifestation that is supernatural. Os dois eventos repentinos que ocorreram no livro de The Atos two events that happened in the book of Acts, foram seguidos de oração. it was followed by E veio prayers do céu. and came from heaven. Em outras palavras, In other words, aqueles que permanecem em oração those that stand still podem praying, esperar they can wait, uma manifestação they can receive a manifestation surpreendente e surprisingly sobrenatural de and Deus supernatural a of qualquer God momento. at any moment. A qualquer momento a sua congregação At vai any ser moment, your visitada congregation will be visited by God, pelo sobrenatural de by the Deus. supernatural of God. Aleluia, glória seja dada ao nome de Glory Jesus be given to the Cristo. name of Jesus Christ. Eles perseveravam unânimes em oração They were standing strong in prayer, e de repente and all of a sudden, as coisas de Deus God's stuff
Muitas vezes é assim que Many acontece. times like that Você happens. não está esperando, You're not waiting, mas você está em oração. but you're praying. Então, a qualquer momento, So at any moment, algo glorioso, something that is glorious, surpreendente, that is que surprisingly, vai mudar that will a change fase da tua vida your espiritual. phase on your Porque o spiritual Pentecoste life. vai Because the acontecer. Pentecost gonna Quantos happen. sonham que Deus faça de novo How isso? many once here that God does that again? Glória a Deus. Glory Ah, to Jesus. Pentecostes Pentecost não é um movimento terreno e humano. is not an earthly É movement uma and obra human. divina e celestial. It is a divine O work. profeta Isaías desejou. Isaiah desired that. 64:1. On Diz assim, 64:1 says, Oh, se fendesse os céus e descesse. "Oh, if you open heaven and came here right now, Oh, if se you came here, fendesse os céus e if descesse. heavens were open and you came Quantos here, desejam how many here que desire Deus that? venha God to com come mais força, with more com strength, mais ímpeto, with more com strength, mais with graça, more grace, com mais with poder, more power, com mais unção. with more Eu creio anointing. que Deus fará I isso believe that God's em gonna nossos do cultos. it in our Os services. céus vão se The rasgar heavens will e de open, repente and all of the Deus vai sudden, fazer coisas. God will do amazing works. Oh, Deus. O texto diz que veio um som. The text says that came a sound. A palavra grega aqui significa barulho, The word here Greek means som noise, forte. a loud noise. O som, o barulho é sinal de vida espiritual. A noise, it's sign of spiritual life. Repete isso comigo. Repeat that with O me. som, The sound, o barulho the noise, é sinal de vida espiritual. it means spiritual life. Aleluia. O grito, The scream, o barulho the noise, não traz a presença de it Deus. will not bring the presence of God. Mas quando a presença de Deus But when the presence of está God no ambiente, is on the traz environment, barulho. it will bring noise. Em Êxodo 28, On 34 e Exodus 35, 28, 24, 25, Deus falou para o sacerdote, God talked to the priests, ou melhor, o subo-sacerdote, to the high priest, Arão, Aaron, coloca nas suas vestes, put on your na garments, ponta delas, on the top, uma romã a fruit e uma campainha. and a sign. E quando você entrar And when you enter no culto, in the service, tem que ter barulho must have noise de romã of fruit batendo na campainha. beating the bell. Porque se não houver barulho, Because if this doesn't happen, é sinônimo it's a sign que o on sacerdote está morto. that the priest is dead. A igreja faz barulho, The church makes mas com o noise, fruto do Espírito but with Santo. the fruit of the Holy Esse é o Spirit. barulho do Pentecoste. That's the Tem noise of barulho no Pentecost. fruto do Espírito de Deus. Is the noise here of the fruit of the Holy Spirit E here? eu quero perguntar nesta And noite: I want to ask you tem tonight, sacerdote is there priests que here ainda faz barulho? that are still making A noise? sua campainha Is your bell, ainda está is your bell funcionando? working? Porque me parece Because it seems to que me tem alguns that sacerdotes there are a few que priests já arrancou that rip it a off campainha das suas the vestes. bell of your garments. Mas aqui nesta noite, But tonight, o barulho the noise vai continuar. will keep Porque o going. Pentecostes Because Pentecost, ainda está em evidência It is the nesta one casa. evidence on this house Que os sacerdotes that the priests se manifestem nessa noite. manifest tonight. É, manaside, bacachere, micou, manai. Era calabachanda, calabaçúpia. Existe sacerdote There are priests que já aposentou a sua campainha. that are already retired their Ele bells. acha que fazer barulho na igreja, They think that make noise in mas church, barulho but que noise exalta a Deus, that exalts the que Lord, glorifica a that Deus, glorifies the Lord, é exagero, it is exaggerate. vai espantar o It vizinho, will put people away. vai espantar o visitante. It will terrify the visitor. Pentecoste Pentecost tem barulho has noise e nunca atrapalhou ninguém. and never was a trouble. Pentecoste Pentecost atrai as almas, attracts souls. chama as almas, calls people. converte as almas. It calls Então, people. pelo amor de Deus, So for God's toque sake, essa campainha. make some noise with your bell. É manachera, macanta, labaçúpria.
Só o sacerdote morto fica quieto, mas quem tá com a campainha do glória, da língua estranha, do aleluia, faz barulho aí, pelo amor de Deus, que se levantem os sacerdotes de Deus. Let the priests be on their feet tonight. Eu tô olhando aqui, I'm looking here. eu fico espantado. I'm amazed. Tem sacerdote There are priests que nem a cara dele ele melhora. that not even their Eu não faces are sei com smiling. que ele foi batizado, I don't know mas what nesta they were noite baptized, but tonight, Jesus vai renovar sacerdote. Jesus is going to renew these priests. A reunião mais pentecostal, The most Pentecostal meeting. sabe qual que é? Do you know which one É a reunião de obreiros. is the meeting of the servants. Sabe por quê? Do you know why? Porque a característica Because the characteristic, principal do the obreiro, main characteristic sabe of the qual é? servant, do you know which is? Ser cheio do Espírito Is to be Santo. full of the Holy Spirit. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Se esse sacerdote If these priests que está do seu lado that is aí near you já não faz mais barulho, is not making noise, ajuda ele, pelo amor de Help him, Deus. help her. Ressuscita ele. resurrect E this diga person para ele: and tell this Jesus person, ressuscita o teu Jesus ministério will hoje. rose your ministry tonight. Levanta a sua mão. Raise your E eu hands. te dou 30 And I'll segundos give you 30 só para seconds fazer barulho de just to make adoração a some noise, Deus. just to É worship the com Lord. você aí agora. Eu vou deixar. It's with you. Quem está morto fica quieto. Who is dead Mas quem makes está no vivo e que é noise. Pentecoste But who faz is alguma alive? coisa. You make some noise. Glória a Deus. Olha aí. Olha, toca. Toca a campainha. Toca. Make some noise. Ring your bell. Meu Deus do céu. A Bíblia diz que o vento é impetuoso. The Bible says that the wind were violent. Eu quero ver I want to see quem para who can stop. o trabalhar Who can stop the work do Espírito of Santo. the Holy Spirit. Nem a sua frieza, Not even your coldness. nem a sua soberba, Not even your superb. nem a sua arrogância Not even your arrogance. pode paralisar, Can paralyze. pode engessar Can stop o trabalhar the work do Espírito Santo. of the Holy Porque se Spirit. você não dá lugar, Because if you do o not give trigo que está do space, teu lado, ele vai the dar weeds lugar that por is near você. you will give place for you. Aleluia, aleluia, aleluia. Hallelujah. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. A Bíblia diz que o vento encheu toda a casa. The Bible says that the wind make the Antes de place Deus full. encher Before os crentes, that, Deus enche a casa. before to fill the Christians, God will fill the Êxodo place. 40:34. Exodus O 40:34. tabernáculo foi The cheio. tabernacle was full. Em 2 Crônicas 7:1, 2 Chronicles 7:1. a casa, o templo The house, the temple foi cheio. was full. Escute uma coisa. Listen this. Alguns hoje em dia I feel nowadays desprezam o templo they despise the temple, com a justificativa justifying. dizendo They say que nós somos a igreja. that we are the Correto. church. That's correct. Mas Deus opera no templo. But God operates on the temple.
Tem glória de Deus There's glory of God até nessas paredes. even on these walls. Eu não acredito não. Oh, I don't O believe. problema é seu. It's your problem. Porque no Pentecoste, Because on Pentecost, Deus encheu a casa. God filled the temple, the Não house. tem uma parte There's a part desta casa of this house que não está tomada that is not pela full presença do Deus by que the nós presence of God. O texto diz que foram vistas línguas It repartidas. says that they saw what seemed to be tongues of Escute fire. uma coisa, Listen that. não foi língua de flores, It was not tongues of flowers. foi língua de fogo. It was tongues of fire. Eu vou repetir, I'm não gonna foi repeat. língua de flores, It wasn't tongues of foi flowers. língua de It fogo. was tongues of fire. Você foi batizado, You were baptized. foi com uma língua de fogo. It was with a tongue of Então cadê fire. você Where are falando you? em língua estranha nesse culto aqui Talking agora? on tongues now at this service. Aleluia. O fogo é um dos símbolos da presença flamejante e purificadora de Deus. The fire is one symbol of the presence of God. Em Êxodo 3:2, In Exodus, that's true. Deus apareceu uma chama de fogo. God appeared on a flame of fire. Êxodo 13:21, In Exodus o again, Senhor ia diante deles numa coluna de fogo. the Lord was before them in a column O of fire. monte Sinai fumegava, ou The seja, mountain ardia em Sinai fogo. was burning on fire. Em Deuteronômio On 4:12, Deuteronomy, o Senhor falou do meio do the fogo. Lord spoke in the midst of fire. Gideão, para vencer os medianitas, Gideon, to win the ele teve que Gibeonites, tocar a buzina, it had to play the quebrar o noise, cântaro, to break the mas jar, acender a tocha. but to raise a fire. Salmo 104:4, On Psalms Deus faz 104, os seus ministros God make his ministers fogo abrasador. a fire that's so burning. O altar de Deus The altar of está God, cheio de brasa it's viva. full of Isaías flaming 6:6. fire. On Isaiah says Jeremias that. 29, On Jeremiah 29, Jeremias falou: Jeremiah a tua said, palavra your é word como fogo it's nos like meus ossos. fire in my bones. Os discípulos de Emaús, The disciples on the quando Emmaus, ouviram Jesus falar, when they heard o Jesus coração say, canse de fazer isso not get tired e of comece raising your a hands orar em línguas estranhas start agora. praying in Abre a sua tongues. boca. Open your mouth. Quem tem glória, glorifique ao If you Deus have do glory, céu. glorify. Quem tem línguas estranhas, have fale em tongues, línguas talk in estranhas. tongues. Deixa Deus te renovar, obreiro. Let God renew Deixa you. Deus te renovar, obreira. Let God renew you. Deixa Deus te renovar, missionário. Tu vai incendiar a cena. you will burn. Manai que amande copla Hallelujah. mianda canta la pasupia. Alamande coba shere mi que anda candaraia. Ele mande coba subi que me anda candarapia. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Faz de novo, faz de novo. God, do that again. Faz de novo, Do it again. faz de novo. Do it again. Faz de novo. Do it Esse é o again. clamor desta igreja. That's Faz de what we are novo. crying Nos dá tonight. Pentecoste, Give nos us dá Pentecost. poder, Give nos us dá power. graça, Give us nos dá grace. unção, nos us dá anointing. virtude. Give us Enche, virtue. enche, Fill nos us, enche fill da us. tua presença. Fill us with your presence. De que face a comanai, terá machanda calassuri me cantaraia. Ei, creia você não queira, Deus colocou uma mensagem profética no meu coração God agora. put this message in my E a heart. mensagem profética é A essa: prophetic message. avivamento da fé. Faith revival. Permanecem nas suas origens. Stand on our E origins. qual é a origem do avivamento da And fé? which is the origin? Atos 2. Acts Atos 2. 2. Acts Esta 2. igreja This church nasceu no fogo was born e in vai fire. continuar And will keep andando no going fogo, in fire. fazendo missões no fogo, Doing mission in pregando o fire. evangelho no Preaching fogo. in fire. Se
Se o teu irmão do teu lado não está conseguindo adorar, ajuda ele. your brother is Sei not lá, worshiping, põe a mão help him. nele, Put your ora hand. por ele Pray e for fala, him. recebe Pentecoste aí, Say, rapaz. receive Pentecost Recebe tonight. poder de Deus aí, Receive meu the power filho. of God. Recebe a glória. Receive right now. Ele macanta na vassúria. Epacachera catassaio. Oh, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Aleluia. E a Bíblia And diz, the Bible says, todos foram cheios. all were full of the Holy A Spirit. Bíblia diz, The Bible says, todos foram cheios. all were there, were Pastores filled. cheios, Pastors were filled. cantores The cheios, singers were filled. músicos The cheios, musicians were filled. crianças cheias, Children were filled. membros cheios, The members were filled. obreiros cheios. servants were filled. É todo mundo It's cheio. everybody filled. Deus não quer Because God doesn't ninguém want vazio. nobody Hoje o empty. mistério Today the é mystery esse. is this one. Qual é o mistério? Which is the mystery? Esse é cheio. It's to be filled. 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 Então se você quer, So if you want, recebe. receive, Recebe. receive, Recebe. receive, Recebe. receive. É isso, vamos pular, vamos Let's jump. saltar. Let's É worship. Pentecoste. That's the É Pentecost. Pentecoste. That's the Pentecost. Por favor, levanta a mão do seu Please irmão raise your hands. e adora a Deus com ele aí Worship the agora. Lord. Vai Worship. ser fogo para todo lado. It's gonna be fire É fogo, everywhere. é fogo, It's fire. é fogo, Fire. é fogo, Fire. é fogo, It's fire. é congregação cheia. The congregation is filled. Olha lá, Look there. é uma política cheia. That's a pure religion Aleluia. that's filled. Isso é avivamento da fé. This is Faith Revival Isso é a Church. igreja de That's Deus. the church of the Isso Lord. aqui é reunião de obreiro, This meu is a filho. servants' As meeting. crianças voltem para The casa. children will Esse come back lugar home. This é lugar place de fome.